Vamos louvar a Deus com o hino 131. Amém, minha gente? Cante conosco. 131. Glória a Deus. Só em Ti, meu Senhor, eu desejo estar e também receber Tua luz de valor em valor, só por Te avançar. Ó, me traz junto a Ti, meu Jesus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por Ti, de valor em valor, e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. O caminho, Senhor, faz-me mais conhecer. Quem me leva à santa Sião, por Teu grande favor e com muito prazer, entrarei na eterna mansão. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por Ti, de valor em valor, e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Tua mão, ó Senhor, queira me proteger na manhã de esplendor. Eu também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por Ti, de valor em valor, e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Glória! Não, Eu quero ler o versículo 89 até o 112, só um pouquinho, tá? Só a metade. Aleluia. Amém, meus queridos? Vamos fazer aquela leitura como é o nosso costume. Esse salmo, ele compõe todo o alfabeto grego, ou em hebraico, e nós temos a cada parte desse salmo, ele é determinado a uma situação, e é uma situação pessoal. Eu gostaria de ler o verso de número 89, e ele tem a sua direção a Lamed, né? E nós temos a certeza que o Senhor é quem nos dará o entendimento da sua palavra. Aleluia. Para sempre, ó Senhor,
a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Se a tua lei não fora toda a minha recriação, há muito que teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus desejos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os seus testemunhos. A toda a perfeição me limite, mas o teu lançamento me será. Oh, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Tu tens teus mandamentos me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias na minha boca. Ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia, não me esquecerei da tua lei. Os ímpios me armaram laço, contudo não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. O verso de número 108 diz assim: aceita, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ensina-me os teus juízos. Meus irmãos, não vou pregar, só vou parafrasear esse verso 108. Aleluia. Aceita, ó Deus, as oferendas voluntárias da minha boca, que saem todos os dias, e não necessariamente porque eu estou dentro da igreja, mesmo eu estando dentro da minha casa, no escritório, na faculdade, no meu trabalho, junto com os meus vizinhos. E eu deixo uma pergunta para os irmãos: será que eu tenho ovacionado o nome do Senhor todos os dias, mesmo não estando dentro da igreja? Mesmo
meus irmãos, as minhas ofertas, elas saem do meu coração voluntariamente? Que os senhores meditem, examinem-se e observem, porque o salmista diz no verso 105, que a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Se eu viver uma vida de meditação da palavra de Deus, imediatamente eu terei uma vida frutífera e abençoada. Deus, Senhor Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, pela oportunidade de ler a tua palavra e fazer dela, Pai, o incentivo para a santidade, o incentivo para viver uma vida em concordância com os teus pensamentos, ó Deus. Assim, ó Pai amado, continua abençoando a igreja, continue a falar conosco, continue a falar pela tua palavra que será ministrada, continue a falar pelos louvores que ainda vão ser entoados, continue a ministrar a tua palavra em nossos corações, para nós não pecarmos contra ti e viver uma vida de santidade na tua presença. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém? Irmã Isabel, tem alguém cooperando conosco? Não? Amém, queridos? Queridos, coloca de pé, por gentileza. Já estaremos assim ouvindo a ministração da palavra de Deus, a qual será ministrada pela vida do nosso presbítero irmão Franciel. Amém, querido? Vamos orar para que o Senhor venha mais uma vez tomar a vida do teu filho em tuas mãos, amém? Para que a palavra ministrada nesta noite, querido, venha nos confrontar, para que a palavra ministrada nesta noite, querido, venha nos alertar, venha nos exortar da parte do Senhor, amém? Senhor Deus, Pai e Salvador Jesus Cristo, Senhor, te damos graças, Senhor, por esta rica oportunidade a qual estamos, Senhor, na tua casa. Mas agora, Pai amado, Pai querido, queremos rogar a Ti, pedir a Ti, interceder a Ti. Toma, Senhor, a vida do Teu Filho, Senhor, em Tuas mãos mais uma vez, a qual, Pai amado, Pai querido, ministrará a Tua palavra, Senhor. Tanto, Pai amado, para os que aqui estão presentes, quanto, Pai amado, aqueles que estão pela live. É a Tua palavra, Senhor, que nos sustenta, é a Tua palavra que nos guia, é a Tua palavra, Senhor, que nos alimenta. Ah, Espírito Santo de Deus, cremos sim, papai, que o Senhor tem uma palavra para a tua igreja e para o teu povo nesta hora. Amém, amém? Continue de pé para receber o servo do Senhor, amém? Aleluia. Senhor, amém? Amém. Meus irmãos, abram as Bíblias de vocês a primeira epístola de Pedro. Glória. Primeira epístola de Pedro, eu quero ler capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 11. 1 Pedro 4, do versículo 7 ao versículo 11. Os irmãos acharam? Amém. Amém? Eu vou ler, os irmãos acompanham visualmente. A minha Bíblia é NVI, irmãos, mas o significado é o mesmo, amém? Diz assim a palavra do Senhor: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado
mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória, o poder, para todos sempre. Amém. Pode sentar-vos. Amém. Glória. Meus irmãos, essa palavra que nós acabamos de ler, Pedro começa no versículo 7, fazendo uma afirmação. Ele diz que o fim de todas as coisas está próximo. E a partir dessa afirmação que ele faz, pensando no fim de todas as coisas, ele propõe algo para a igreja, ele propõe algo para nós. Então ele, como numa receita de bolo, que as irmãs pegam a receita e seguem ela do início até o final, e se porventura no decorrer do caminho a gente esquece alguma coisa, lá no final o resultado não vai ser tão bom. Pedro também ele nos orienta aqui dessa mesma maneira, colocando para a gente, pensando no fim de todas as coisas. E aqui quando ele fala o fim de todas as coisas, ele está querendo dizer que Jesus está voltando, e ele alerta a igreja, e essa palavra aqui, portanto, ela dá sentido ao fim de todas as coisas. Em outras palavras, Pedro está querendo dizer: olha, se vocês estão percebendo que o fim está chegando, o fato é que o fim está chegando, nós precisamos ter uma atitude esperando o fim. E nós estamos na mesma situação, ou nós temos a mesma perspectiva que Pedro tinha naquela época, quando ele usa essa epístola para admoestar a igreja universalmente. Então, já que o fim está próximo, ele coloca para a gente aí algumas atitudes que a gente deve ter pensando no fim. E aí nessa noite eu quero falar um pouco com os irmãos sobre isso. E eu não sou de intitular mensagem, né? E hoje é um culto de ensino, então nós estamos aqui para aprender com o Espírito Santo de Deus, irmãos, porque o Franciel não tem nada para passar para os irmãos, mas o dono dessa igreja, o Espírito Santo, com certeza tem. Então, se eu fosse dar um título para o que a gente vai falar hoje, eu falaria que a gente precisa viver com um propósito, e que quem serve a Deus não vive por viver. Nós não vivemos sem objetivo. Nós temos um propósito, e esse propósito ele precisa ser claro. Esse propósito ele precisa estar diante de nós todos os dias, para que nós não venhamos perder o foco. O que tem acontecido muito, irmãos, nos dias de hoje, é que se a gente olhar para a igreja, e aí eu não estou falando de Cidade Cumbica especificamente, eu estou falando da igreja de maneira geral no Brasil e até no mundo, as pessoas que confessam essa fé, que acreditam que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que Ele volta para vir buscar a igreja, porque discussões no nosso meio, irmão, existem muitas, né? Existe a igreja que guarda o sétimo dia, existe a igreja que não toma café, existe a igreja que não come carne, existem vários tipos de igreja, mas uma crença central ela precisa existir no nosso meio, né? Todos nós cremos que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que Jesus vai voltar. E quando a gente crê dessa maneira, a nossa vida ela tem que ser diferente, né? A nossa vida ela precisa ter um propósito específico. E Pedro estava falando aqui com a igreja a respeito disso, né? Pedro estava querendo dizer, em outras palavras, que a partir do momento que a gente levanta a mão, aceita Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das nossas vidas, a nossa vida ela muda. Nós então não temos única e simplesmente objetivos terrenos, até mesmo porque
tudo que vocês estão vendo aqui vai ficar aqui, irmãos, né? Nós não levaremos nada daqui. E Pedro ele estava orientando a igreja nesse sentido. Agora que vocês servem a Cristo, que vocês confessaram essa fé, a vida de vocês precisa ser diferente. Vocês precisam enxergar a vida de vocês com um propósito diferente. E esse propósito está baseado no que Jesus falou. Olha, Jesus subiu ao céu e falou assim: calma, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar o Espírito Santo. Mas do mesmo jeito que eu subi, eu vou descer novamente para buscar a igreja. Por isso que muitas vezes os irmãos se perguntam, falam assim: mas Pedro lá atrás, aproximadamente 2000 anos atrás, ele estava falando que o fim está próximo. E justamente, irmãos, desde aquela época o fim está próximo. Porque desde que Jesus subiu ao céu, nós estamos com um único objetivo aqui na terra, aguardando a sua volta. Esse é o nosso propósito principal e o nosso objetivo. Então Pedro aqui estava falando para pessoas que estão aguardando a volta de Cristo. E aí, quando eu entro na mensagem nessa noite falando de propósito, eu olho para a igreja, irmãos, e eu vejo que a gente perdeu já há muito tempo esse propósito fixo. E me incluindo nessa noite nisso, muitas vezes a gente dá atenção para tantas coisas. E o mundo hoje, quando eu digo o mundo, eu digo a sociedade, eles exigem tantas coisas da gente, que quando a gente olha para um lado e olha para o outro, a gente percebe que a gente está caminhando no mesmo caminho que todos os outros, que não existe nenhuma diferença em nós. E dia após dia nós precisamos olhar para dentro de nós e a gente precisa encontrar essa diferença. A gente precisa encontrar esse propósito fixo, que é aguardar a volta de Jesus Cristo. Então Pedro aqui ele estava preparando a igreja. Ele estava dizendo assim: olha, vocês não podem viver como todos os outros vivem, porque a vida de vocês agora mudou. A vida de vocês agora é outra, então vocês têm que viver de maneira diferente. E aí ele começa no versículo 7, ele diz assim: olha, sejam criteriosos, estejam alertas e dediquem-se à oração. Em algumas Bíblias aí, Rodrigo, você está com a Bíblia aí, a sua é Almeida? Lê para mim aí 1 Pedro 4,7. A sua é Jeremias, lê para mim, por favor. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Sede sóbrios, essa é a palavra. E eu acredito que o pastor até falou sobre isso aqui no domingo, né? Sobre sobriedade. E quando a gente fala de ser sóbrio, dessa primeira orientação, sobriedade é não ter nenhum excesso. Quando a gente fala de uma pessoa sóbria, a gente está falando de equilíbrio. A gente está falando de não encontrar excesso nessa pessoa. E isso, irmão, se aplica em toda a nossa vida. Eu costumo dizer que todo excesso é ruim. Em todas as áreas da nossa vida, todo excesso é ruim. E Pedro ele estava buscando aqui orientar a igreja a ser equilibrada, a ser uma igreja unânime, trabalhando no mesmo sentido. Nós tivemos uma reunião no domingo com o presbitério da igreja e eu comentei que, principalmente nós que estamos aqui em cima, nós não somos diferentes de vocês, irmãos. Temos os mesmos defeitos, as mesmas falhas, estamos sujeitos aos mesmos erros, erramos também da mesma maneira que os irmãos erram, mas uma coisa precisa ser clara na nossa vida: todos nós temos que ter o mesmo objetivo, porque nós não podemos ter a igreja com uma corda, cada um puxando uma corda para um lado. Nós temos que puxar a corda para o mesmo lado, e esse lado é o lado de Jesus.
aguardando a volta de Jesus. Eu costumo dizer que a igreja tem perdido muito nesses últimos tempos. Eu posso dizer até nesses últimos 50 anos. Acho que pastores mais antigos como o irmão Dionísio e o próprio pastor Léo, Jeremias também, apesar que Jeremias ainda é novo, né? Está mais novo que eu. Mas a gente percebe que de uns 50 anos para cá a igreja tem se transformado. Mas essa transformação da igreja, e aí eu não sei se os irmãos concordam comigo, essa transformação não tem sido boa. A igreja tem se transformado, mas no sentido ruim. A gente tem mudado, porque a gente tem deixado de observar a palavra de Deus, como Jeremias, que me antecedeu, leu aqui e disse que ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E nesse sentido, quando o salmista fala que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho, ele está querendo dizer o seguinte: se você não tiver centrado na palavra de Deus, você vai cair e tropeçar, porque você não vai enxergar o caminho. Quem é que consegue andar no caminho no escuro? Ninguém consegue andar no escuro. Eu muitas vezes tropeço no claro, mas isso é por causa dos graus de miopia. Então no escuro ninguém consegue caminhar sem enxergar. O salmista está dizendo isso, ele está dizendo: olha, se vocês não atentarem para a palavra de Deus, vocês vão tropeçar e vão cair no caminho. E todos nós, irmãos, sem exceção, todos nós tropeçamos e caímos várias e várias vezes, porque a gente não observa a palavra de Deus. E aqui, Pedro, ele estava orientando a igreja, ele estava dizendo: ó, a vida de vocês precisa ser diferente. E aí eu pergunto para os irmãos nessa noite: muito se tem dito que a cultura muda, que a época muda, que o povo muda, mas e Deus, irmão? Deus muda? A palavra de Deus mudou, irmãos? Não, irmãos. Na realidade, nós tentamos adaptar, né? Nós tentamos adaptar, mas a palavra de Deus, ela continua a mesma, ela não mudou. Então, o salmista, quando ele fala de lâmpada para os pés e luz para o caminho, ele está querendo dizer o seguinte: olha, você depende dessa palavra para você caminhar. Mas nós temos esquecido disso, a igreja de maneira geral tem esquecido disso, né? O nosso foco aqui, como Pedro está dizendo assim, ó, vocês têm que ter um propósito específico e objetivo. O nosso foco tem mudado. A gente tem dado atenção para muitas coisas. E aí a gente vê a situação da igreja. Nós vemos uma igreja muitas vezes desanimada. A gente vê muitas vezes uma igreja onde os irmãos olham para dentro da igreja e falam assim: ah, mas não acontece nada aqui. É claro, irmão, não vai acontecer nada mesmo, porque você não vai conseguir nem enxergar se estiver acontecendo. Porque quem está longe da palavra de Deus, automaticamente está longe de Deus também. Não tem como a gente enxergar nada sobrenatural longe de Deus e longe da sua palavra, né? E Jesus, ele vai dizer assim, ó: os milagres seguirão aos que crerem. A gente não vai seguir os milagres, né? Os milagres nos seguirão. Hoje a igreja, ela é um posto de milagre. Eu costumo dizer que tem tanta gente dentro da igreja que está dentro da igreja só por um milagre. Por isso que você vê que os irmãos são tão inconstantes. Por isso que você vê que o irmão que muitas vezes está na igreja esse ano que vem ele já não está mais. Talvez ele esteja em outra, ou talvez ele esteja simplesmente, unicamente em casa. Porque o objetivo dele dentro da igreja não é usar a vida dele, porque a gente vai chegar lá, ó. Se a gente chegar no versículo 11, Pedro, ele vai ser claro
dizendo que tudo que a gente faz, tudo que a gente é e tudo que a nossa vida representa serve para um único objetivo, para um único: glorificar o nome de Jesus Cristo, para que a glória de Cristo aumente. E como a gente vive dessa maneira hoje, meus irmãos? Como a gente vive dessa maneira hoje? Se a gente está dentro da igreja aguardando algo, muitas vezes, que Deus nunca vai nos dar. Porque Deus nunca prometeu nada para a gente, irmãos. Jesus prometeu uma coisa, que Ele ia voltar, para a gente se preparar para a sua volta. Agora Jesus não prometeu mais nada. Abre a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, encontra a promessa de Deus, dizendo que você vai ter casa, que você vai ter carro, que a sua vida vai ser sempre saudável, que você nunca vai ter problema, que você vai ser rico, que você vai ser próspero. Tudo isso, irmãos, pode acontecer. Não é errado um irmão ser próspero, ser saudável, um irmão ter abastança, nada disso é errado, irmão. Mas tudo isso é consequência de uma vida pautada na palavra de Deus. E aí Pedro estava querendo dizer, se a vida de vocês tem um propósito específico, isso tem que ser refletido nas atitudes. Porque é muito fácil, irmãos, dentro da igreja, o que mais a gente ouve é pessoas que falam. Mas falar não basta, irmãos. Precisa existir uma diferença. Precisa existir uma diferença. E Pedro ele fala, olha, sede sóbrios, então sem excesso, e a vida de vocês também precisa estar pautada em oração. A vida de vocês precisa estar pautada em oração. Por que isso? Por quê? Porque sem oração, irmãos, nós não conseguimos prosseguir no caminho. Eu costumo dizer que a oração é a maneira que a gente tem de se comunicar com Deus. E se a gente não se comunica com Deus, se a gente não expõe para Deus as nossas necessidades, os nossos anseios, as nossas inseguranças, se a gente não coloca a nossa vida diante de Deus, a gente não tem relacionamento com Deus. Simplesmente assim. Porque quem aqui tem um amigo que você não conversa com ele? Alguém aqui tem um amigo que você fica anos e anos sem falar nada com ele e a amizade ainda continua? Eu acho difícil, irmãos. Porque eu acho que para existir um relacionamento precisa existir um diálogo. Precisa existir um diálogo. E o relacionamento com Deus, ele é da mesma maneira. Se você não fala com Deus, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Isso a gente aprendeu aqui na escola bíblica dominical. A gente sabe que Deus está em todos os lugares, que Ele conhece tudo, que Ele sabe tudo. Disso a gente sabe. Mas a gente precisa ter um relacionamento com Deus. Não é Deus que precisa da gente, irmãos. Somos nós que precisamos dele. E se a gente não buscar se relacionar com Deus que a gente serve, através da oração, simplesmente nós não temos um relacionamento com o nosso Deus. Oração. Mas aí Pedro entra numa parte que é bastante complicada para a igreja no sentido prático. No sentido teórico não, é a coisa mais fácil para a igreja no sentido teórico, mas no sentido prático isso é muito difícil. Sobretudo, Pedro ele falou, olha, vocês precisam ser equilibrados e precisam ter uma vida dedicada à oração. Mas, sobretudo aqui quer dizer acima disso, Pedro está dizendo, amem-se sinceramente. Ele não diz amem-se uns aos outros. Ele diz amem-se sinceramente. Amar com sinceridade. Isso, irmãos, é difícil. Mas ele diz por que a gente tem que amar com sinceridade. Porque ele diz, só quem ama com sinceridade, só o amor sincero
é capaz de perdoar pecados. E ele diz assim, muitíssimos pecados. E aqui, irmãos, eu vou abrir um parênteses, tá? Pedro, ele não está falando aqui que eu sou capaz de perdoar os meus pecados. Pedro aqui não está substituindo Jesus, porque é só ele que perdoa os pecados. O que ele está querendo dizer aqui, só o amor é capaz de perdoar muitíssimos pecados. Ele está falando de relacionamento, como ele falou lá atrás da vida com propósito. Ele está falando assim, olha, se o Franciel não amar o Elias com sinceridade, o Franciel não vai ser capaz de perdoar nenhum erro do Elias. E isso que eu vejo é o retrato da nossa igreja de hoje. Por falta de amor, irmãos, nós não conseguimos suportar as falhas dos nossos irmãos. Porque quem aqui nunca falhou? Existe alguém aqui que nunca falhou? Existe alguém que nunca errou? Existe alguém que nunca chateou o seu irmão? Existe alguém que nunca se excedeu na palavra? Existe alguém que nunca cometeu uma atitude errada? Existe? Não, irmãos, infelizmente não existe. Mas Pedro estava orientando, olha, se vocês, como igreja, como corpo de Cristo, não se amarem sinceramente, vocês não vão conseguir viver em comunidade. Porque, irmãos, eu até estava comentando esses dias atrás com meu cunhado isso. Os cristãos, nessa parte de amor, eu acho que nós somos, às vezes, muito falsos. Mas falsos em excesso. Porque dentro da igreja a gente tem vários tipos de perdão, né? Dentro da igreja a gente tem aquele tipo de perdão assim, eu te perdoo, mas eu não quero mais nenhum contato com você. Você está perdoado. Te perdoo, irmão, com certeza. Mas longe de mim, tá? Existe alguém ainda que fala assim, perdoar não é ser bobo. Eu perdoei, mas eu não sou bobo. E aí Pedro está falando aqui, na realidade, se você atentar para a palavra de Deus, e se você amar o seu irmão com sinceridade, você não vai perdoar uma vez, não, você vai perdoar muitíssimas vezes. Mas perdoar com sinceridade, irmãos, porque esse tipo de perdão não existe na Bíblia. Eu perdoo, mas fica longe de mim. Esse perdão não existe na Bíblia. Esse perdão foi a gente que inventou. E eu costumo dizer até que foi crente que inventou esse perdão. O irmão, ele precisa de uma desculpa para ele poder tomar a ceia. Aí para ele tomar a ceia, ele pega e fala assim, não, eu já perdoei, meu irmão. Não tem mais nada aqui no meu coração. Mas se você perdoou o irmão, por que você não voltou a se relacionar com o irmão? Ah não, eu perdoei, mas agora contato eu não quero mais não. Esse perdão não existe, irmãos. Jesus nunca falou desse perdão dentro da Bíblia. Então Pedro aqui está orientando a gente. Ele fala assim, a única maneira de você perdoar o seu irmão, quando ele errar com você, é se você amar ele de verdade. Se você não amar o seu irmão de verdade, esqueça, você não vai conseguir perdoar ele. Quando ele errar com você, talvez na segunda vez, você já não vai conseguir mais olhar para ele. E quantos de nós, irmãos, quantos de nós, muitas vezes por causa de uma besteira, a gente deixa uma raiz de amargura nascer dentro do nosso coração, e muitas vezes a gente não consegue mais nem olhar para a cara do irmão, por causa de uma besteira. Muitas vezes por causa de uma coisa que não tem o mínimo valor. E mesmo que essa coisa tenha valor, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: não adianta você ter todos os dons, e aqui a gente está dentro de uma igreja pentecostal. Você pode ter todos os dons, se você não tiver amor, de nada vale. A palavra vai dizer que você é como um sino que simplesmente ressoa o som, não tem valor nenhum. É aquele som que vai e se acaba, e você já esqueceu e ele tem que bater de novo para você lembrar o som. Então assim, irmãos, se nós não olharmos para a palavra de Deus
e entendermos que a nossa vida precisa ser diferente, e assim como Pedro está dizendo aqui, a gente precisa amar com sinceridade, nós nunca conseguiremos ser igreja. E hoje mesmo eu estava comentando com alguém que se a gente colocasse esse amor que Jesus falou na Bíblia, que Ele queria que nós tivéssemos em prática, de verdade, não existiria necessitados no meio da igreja. Isso eu tenho certeza absoluta. Não existiria irmãos passando necessidade. Se nós amássemos de verdade, não existiria. Nós sofremos, irmãos, única e simplesmente porque a gente não observa a palavra de Deus. Porque nós olhamos primeiro para nós. Porque nós somos egoístas. Porque nós não amamos sinceramente. Mas quem convence o homem do pecado e faz com que o homem mude o seu caminho é o Espírito Santo. E Ele está aqui nessa noite falando conosco. É o Espírito Santo de Deus, irmãos, que vai fazer você olhar para o seu irmão e amar ele de verdade, sinceramente. Não é amar por palavras não, irmão. Subir aqui e dizer, olha, eu amo todos os irmãos, isso é muito fácil. Qualquer um pode fazer isso. Qualquer um pode fazer. Eu quero ver, irmãos, na prática. Mas vamos seguir, irmãos. Eu posso pregar até que horas, pastor? Até 9h30, né? Obrigado. Então a gente falou aqui do 8. O 9, irmãos. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Eu acredito que eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, né? Porque se eu não consigo amar o meu irmão para perdoar os pecados dele, muito menos eu vou receber alguém na minha casa, né? Eu não vou receber, não vou conseguir receber, né? E aqui Pedro ele fala assim, olha, se você for hospitaleiro, se você receber as pessoas na sua casa, e naquela época era diferente, né, do que é hoje, mas hoje a gente pode aplicar essa questão de hospitalidade a ter uma convivência com seus irmãos no seu lar. Eu costumo dizer o seguinte, irmãos, a gente só recebe dentro da nossa casa quem a gente ama. É que senão a gente é falso, né? A gente não recebe qualquer pessoa dentro da nossa casa. Só quem a gente ama de verdade. E dentro dessa tradição, e essa é uma tradição que não vem da gente, o ato de você comer junto com a pessoa diz muito ao respeito do que você sente por aquela pessoa, né? O ato de você partilhar o alimento com a pessoa, isso tem uma síntese muito grande no sentido de comunhão, no sentido de dizer, olha, nós estamos juntos, a gente partilha das mesmas coisas. Por isso que Jesus falou da ceia, né? Se os irmãos sabem muito bem, os irmãos que vêm na escola bíblica dominical, que a ceia não era como é hoje. A ceia, os irmãos se juntavam para fazer uma refeição. Era uma refeição. E essa refeição era símbolo da comunhão dos irmãos. Então os irmãos se juntavam para comer, e dentro daquela refeição eles estavam glorificando o nome de Jesus. Eles estavam dizendo, olha Jesus, o Senhor morreu por nós, e agora nós estamos aqui nos alimentando num momento que é muito especial e lembrando do seu sacrifício. Lembrando do seu sacrifício. Isso era muito importante. Por isso que Paulo orienta os irmãos aos Coríntios. Ele pega e fala assim, a ceia de vocês não está servindo para glorificar o nome de Deus. Porque vocês comem uns nas frentes dos outros, quando os outros chegam já não tem mais comida. Quem é rico traz o que é melhor e come mais, e quando o pobre chega que não traz nada, muitas vezes não tem o que comer. Não é assim que funciona. Esse momento é um momento para vocês glorificarem o nome de Jesus. E não é diferente nas nossas vidas hoje. Muitas vezes, quando a gente
convida uma pessoa para ir na nossa casa, seja para almoçar, seja para jantar, seja para comer uma bolinha de queijo, né? Bom também. Então, isso é uma demonstração que a gente ama aquela pessoa. E aqui Pedro está dizendo o seguinte, ele está dizendo, olha, se vocês são hospitaleiros, façam isso sem reclamação. Não é para quando o irmão sair da sua casa você falar, olha, mas sujou tudo aqui, pisou no tapete de tênis. Eu não piso no tapete de tênis. Ou o Heber, como vai na minha casa e ele sempre derruba alguma coisa no chão, suja tudo. Eu não reclamo. Né? Ou então quando da minha uva, né? Irmãos, o Heber ele tem um problema. Se você levar ele na sua casa, faça pelo menos 4 litros de café. Porque ele só vai embora quando o café acaba. Então você já deixa pronto. Mas, irmãos, Pedro está ensinando aqui à igreja como viver para glorificar o nome de Deus. Pedro está ensinando à igreja aqui como que deve ser a vida do cristão, com um propósito específico. E esse propósito é, enquanto nós estivermos aqui, enquanto Jesus não voltar, seja individualmente para cada um, porque todos nós temos início, meio e fim, se Jesus não voltar. Ele já tem lá a data que o Franciel vai subir. E de todos nós. Mas enquanto eu estiver aqui, a minha obrigação é, a minha vida tem que servir para glorificar o nome de Deus. Esse tem que ser o nosso propósito específico. O 10, eu acredito que o 10 seja o mais interessante. Olha, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. E aí eu vou parar aqui nessa parte A. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Aqui, como a gente está dentro de uma igreja pentecostal, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre dom. Tem gente que diz que não tem nenhum dom. É mentira, irmãos. Quando você levantou a sua mão aceitando Jesus, Deus te deu um dom. Eu não sei qual é. Talvez você tenha mais que um. Mas eu garanto que se você está aqui nessa noite, você tem um dom. Deus te deu. Está aqui na palavra dele. E Pedro está falando aqui, ó. Cada um exerça o dom que recebeu. Isso quer dizer que todos receberam algum dom. Vamos lá para Coríntios 12, me ajuda aí, Gerê. Primeira Coríntios 12, né? Todos nós aceitar Jesus como Salvador recebeu também o Espírito Santo, senão não aceitaria Jesus como Salvador. Esse é assunto para uma outra terça-feira, a gente vai chegar lá. Os irmãos abriram em 12, 1 Coríntios 12. Vamos que eu só tenho até 10 horas, irmãos. Olha, eu não vou me ater, eu só quero dentro da mensagem. Olha, esse Pedro é bênção de Deus, viu? Um obreiro de valor, viu? Deus abençoe Pedro. Então, 1 Coríntios 12, Pedro, coloca aí o 4, versículo 4. Não, para a igreja toda vez. O Gerê vai me ajudar, ele vai ler. A minha Bíblia diz, eu vou ler aqui na minha tradução e o Gerê vai ler na dele ali, olha. A minha Bíblia diz assim, ó. Há diferentes tipos de dons. Então, o que a gente entende aqui? Não existe apenas um dom, irmãos. Dom não é apenas falar em língua estranha ou profetizar. Isso são dons. Mas olha o que Paulo está dizendo aqui. Há diferentes tipos de dons. Mas o quê? Mas o Espírito é o mesmo.
há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, dentro desse versículo 4 aqui, eu consigo enxergar aqui a Trindade. A gente estava falando no domingo passado de Deus Uno e Deus Trino, né? Então aqui, ó, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito, Deus Espírito, Ele é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor, aqui é o Senhor Jesus, Ele é o mesmo. E há diferentes formas de atuação, mas Deus Pai efetua tudo e em todos. Deus Uno e Trino. E aí, se a gente voltar lá para Pedro está falando assim, olha, o dom é usado única e exclusivamente para servir a mim, para eu ter destaque. É isso que está escrito? É isso, irmãos? Não. Pedro está falando assim, cada um exerce o dom que todos têm, mas esse dom ele só pode ser exercido para servir o outro. Irmãos, muitas vezes a gente acha que Deus não é inteligente, mas a sabedoria de Deus ela excede tudo, excede todo o nosso conhecimento. Você acha que Deus daria dons para a igreja se esses dons não servissem para glorificar o seu nome? Faz algum sentido, irmão, para nós olhar para os dons que Deus dispensa sobre a sua igreja e Deus deu o dom simplesmente por dar, ou para mim olhar para o irmão e falar assim, olha, eu sou profeta, isso quer dizer que eu sou maior que você, porque eu sou profeta. Cuidado que Deus revela aquilo que você está fazendo, hein? Eu sou profeta. Deus nunca deu dom, irmãos, para ninguém para que eu me sentisse melhor do que um outro irmão. Deus deu dom com o único objetivo de eu servir você com o dom que Deus me deu. É isso que eu estou fazendo essa noite. Deus, eu não sou melhor do que ninguém aqui, qualquer um de vocês pode estar aqui no meu lugar, mas Deus me deu um dom. E qual é esse dom? De estudar a palavra. E eu estou compartilhando isso com vocês nessa noite. Nisso, Deus está sendo glorificado. Por quê? Porque eu estou usando o meu dom, não é para ser melhor que os irmãos, é para servir os irmãos. Glória a Deus. E a igreja precisa entender isso. Quando Pedro está dizendo lá, olha, usem o dom que Deus com certeza deu para vocês, para servir o seu irmão, é porque ele sabia que, como hoje, naquela época já existia irmãos, e Coríntios é a prova disso, que eles pensavam que porque Deus deu um dom, eu sou melhor, ou que o dom serve para me engrandecer, quando o dom nunca serviu para engrandecer ninguém. E aí a gente acaba caindo no erro. Olha o que diz o 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. O bem comum. O bem comum aqui é, o seu dom só serve para edificar a igreja. E quando através do seu dom, e aí a gente pode falar aqui, irmãos, sobre todos os dons. Tem o dom da ciência, da sabedoria. Tem um dom que é muito interessante, que é o dom da fé, né? E esse dom traz bastante polêmica, porque os irmãos dizem assim, mas fé todo mundo tem, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas esse dom da fé não é essa fé que nós adquirimos ao crer em Jesus e crer que Ele morreu por nós e ressuscitou. Essa fé aqui está dizendo assim, olha, quem tem o dom da fé, muitas vezes, eu ligo lá para o Jeremias e falo assim, Jeremias, a minha filha está passando mal em casa. Muitas vezes a minha fé não alcança eu orar pela Larissa e Deus cura ela, mas a fé do Jeremias é tão grande que ele ora lá na casa dele e Deus cura minha filha lá. Essa fé que Deus está falando, esse dom da fé,
é isso, é uma fé extraordinária. É muitas vezes você acreditar naquilo que eu não consigo acreditar com a minha fé limitada. E essa fé, ela é usada para quê? Para abençoar os outros irmãos, para servir os outros irmãos. Quando alguém tem dom da palavra, da ciência e da sabedoria, alguém pode usar a sua sabedoria para si mesmo? Não, a nossa sabedoria a gente só usa ela para servir os outros. Se não for assim, é como um professor dentro de uma faculdade que ele é PhD em uma matéria e ele vai lecionar os alunos e ninguém entende nada do que ele está falando. Para que serve a sabedoria? Não serve para nada. Não serve para nada. Então assim, o que eu estou falando aqui nessa noite, irmãos, tem que servir para vocês de alguma coisa. Porque essa palavra é uma palavra que vem do Espírito Santo. Então, irmãos, Pedro estava ensinando para a gente que a nossa vida, e é importante frisar aqui também, irmãos, Jesus ele falou uma coisa, ó, eu vou deixar o Espírito Santo, eu vou deixar o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele como Deus, ele não vai falar dele mesmo, ele vai falar de mim, ele vai falar do que o meu Pai mandar. É o que Jesus falou. Então, irmãos, não existe mensagem do Espírito Santo. Se eu pegar esse microfone aqui e falar alguma coisa que não glorifica o nome de Jesus, você pode ter certeza que eu não estou falando de Deus. E o culto de ensinamento, irmãos, é para isso. É para que nós aprendamos isso. A gente precisa aprender, irmãos, a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. O Espírito Santo, como Deus uno e trino, ele nunca vai falar nada contra Deus. Como que um Deus fala contra si mesmo? Não fala, irmãos. Então nós precisamos analisar. Mas para a gente analisar se o que está sendo falado glorifica a Deus ou não, aí vem a parte mais complicada. A gente tem que ir para a Bíblia. Tem que ir para a Bíblia. Mas vamos seguir, irmãos. A gente volta nos dons. Numa outra terça-feira a gente pode falar sobre os dons. Aqui eu só entrei porque Pedro estava citando aqui. E aí a gente chega no 11. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. De forma, e aí Pedro conclui o objetivo da vida cristã. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Então, Pedro resumiu aqui o que ele estava colocando há 2, 3 versículos atrás, dizendo assim, olha, em outras palavras eu estou querendo dizer para vocês o seguinte: toda a vida de vocês, tudo que vocês falam e tudo que vocês fazem, tem que servir para o mesmo propósito. Todas as coisas na vida do crente vão convergir para uma mesma coisa: Jesus está no centro. Jesus é o centro. A glorificação do nome de Jesus é o centro. Muitas vezes, nós gostamos muito, né? Isso é um assunto bastante... É um assunto polêmico que a gente não gosta de falar e que ao mesmo tempo, apesar de não gostarem de falar aqui no púlpito, a gente ouve muito na nave da igreja, né? A gente fala muito de uso e costume, né? Assembleano usa saia, usa calça, usa brinco, usa maquiagem, usa isso, aquilo. Eu costumo dizer uma coisa, irmãos. A minha origem é presbiteriana, como todos os irmãos sabem. Mas eu me apego nesse versículo que Pedro está dizendo aqui. Tudo que eu fizer tem que servir para glorificar o nome de Cristo.
Se você olhar para você e você achar que algo em você não está glorificando o nome de Jesus Cristo, mude. Mas não mude porque o Franciel fala, porque o pastor fala, porque a igreja fala. Mude porque você tem que saber que o propósito único da tua vida é glorificar o nome de Jesus Cristo. Então acho que essa é a consciência que nós temos que ter, irmãos. Essa consciência ela tem que estar nítida e clara para a gente. Nós temos muitos assuntos para tratar dentro da palavra de Deus, mas eu costumo dizer que se o Espírito Santo ele habita em nós, e se nós nos preocupamos realmente em glorificar o nome de Cristo em todas as áreas da nossa vida, eu acho que muitas coisas o pastor nem precisava falar. Já imaginou que chato o pastor me chamar e falar: Franciel, você não pode vir para a igreja, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, tá, irmãos? Eu nunca vim, tá? Você não pode vir para a igreja de bermuda. Isso não é muito chato, irmão, o pastor tem que me chamar para falar isso? Porque se o Espírito Santo habita em mim e todas as coisas eu estou fazendo para glorificar o nome de Jesus, eu deveria saber que a casa de Deus é um lugar de reverência e que eu não posso entrar aqui de qualquer maneira. Então, irmãos, que nós possamos pensar nessa noite no objetivo da nossa vida, e esse objetivo é claro e específico. Tudo na nossa vida tem que servir para glorificar o nome de Deus, tudo. E isso passa obrigatoriamente pelo amor, como eu falei lá atrás. Isso passa obrigatoriamente pelo relacionamento. Por que a Bíblia fala tanto de relacionamento? Eu com meu irmão. Porque Deus, na sua soberana inteligência, Ele sabia que Ele criou seres sociáveis e que a gente vive em comunidade. Ninguém vive isolado, irmão. Nós vivemos nos relacionando. E Deus, Ele se preocupou com o relacionamento que nós teríamos uns com os outros. Como nós nos comportaríamos, como nós viveríamos. Porque se a nossa vida não glorifica o nome de Deus, algo está errado na nossa vida. E eu costumo dizer que a maior pregação do Evangelho não é sair e entregar um folheto. A maior pregação do Evangelho é quando alguém olha para a tua vida e fala assim: olha, o Elias realmente é diferente. Tem alguma coisa diferente nele. O Elias, quando ele trata, ele cumpre. O Elias, quando ele fala que vai fazer, ele faz. O Elias não mente. O Elias só diz a verdade. O Elias não compactua com o que é errado. Isso é a pregação do Evangelho. É quando as pessoas olham para a nossa vida e falam assim: olha, eu não consigo ainda ser igual a você, mas um dia eu quero conseguir me comportar igual você se comporta. Paulo um dia ele disse para a igreja, longe de mim querer ser isso, tá, irmãos? Mas Paulo um dia disse para a igreja, ele falou assim: se vocês não conseguem imitar Cristo, me imitem como eu imito a Cristo. Que Deus possa achar graça nas nossas vidas, para que possamos um dia chegar nessa estatura de Paulo, ao ponto de falar assim: olha, se vocês não conseguem imitar a Cristo, olhem para a minha vida e me imitem como eu imito a Cristo. Que Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus, amém, querido? Dê uma linda salva de palmas para o Senhor. E aqui já vai uma alerta, querido. Venha para a escola bíblica dominical, amém? O Franciel, juntamente com o nosso pastor Valdir, são os superintendentes da nossa escola bíblica dominical. Então nós estamos tendo umas classes, uma aula bem frutífera para a nossa caminhada espiritual, amém, queridos? Então, Tem café com leite, café puro, chocolate, pão com mortadela, queijo, bolacha. Agora? irmãos, volte aqui para mim, amém, queridos? Vamos voltar aqui, amém, querido? Venha para a nossa escola bíblica dominical, amém? Que depois da nossa escola bíblica dominical, a nossa irmã Isabel faz um café
para que todos nós possamos também participar, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado, amém? Você alimenta o espírito e alimenta também o corpo físico, amém, queridos? Se coloca de pé, por gentileza, todos os irmãos que estão presentes, ou os irmãos que estão pela live, viu que o nosso pastor, o pastor desta igreja, o pastor Léo, ele está presente no dia de hoje, querido. Porém, ele está resolvendo alguns problemas particulares e nós estamos aqui dando todo o apoio, amém? E cremos que o nome do Senhor foi glorificado e que saímos daqui impactados pela palavra de Deus, amém, querido? Vou pedir para que um dos nossos obreiros fique ali na porta de saída com uma salva, e a hora que nós estivermos saindo ali, depositaremos assim as nossas ofertas e nossos dízimos em forma de adoração ao Senhor, amém? Lembrando aos irmãos que amanhã é quarta-feira, amanhã nós estaremos daqui das 20 às 21 horas, dando encerramento numa campanha qual Deus ministrou ao coração do nosso pastor, em prol das famílias. E todos vocês que estão presentes, quanto que estão pela live, é convidado para estar aqui conosco orando em prol das nossas famílias, amém? Porque cremos que uma igreja sólida em casa é uma igreja sólida também no meio da comunidade, amém, querido? Feche os teus olhos, vamos fazer esta oração. Aleluia. Lembrando também que está nos dando a honra de estar conosco o nosso presbítero, nosso irmão Rodrigo, amém? Como a igreja quer receber o servo do Senhor, Seja bem-vindo em nome de Jesus. amém, querido? Soberano e eterno Deus, Pai e Salvador Jesus Cristo, Senhor, graças te damos, Pai amado, Pai querido, por este momento único, Pai, por esta oportunidade rica, Pai, o qual o Senhor nos deu nesta noite, Pai, pela tua palavra ministrada, Senhor, em nossos corações, para que nós possamos sim, Papai, virmos, Pai amado, Pai querido, a cada dia, Senhor, sermos, Pai, mais próximo da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a cumprir, Papai, a tua palavra. Nos ajuda, Pai amado, a ser sóbrio, nos ajuda a ser vigilante, nos ajuda, Pai, a termos uma vida em oração, nos ajuda, Pai amado, Pai querido, a administrar o dom a qual o Senhor depositou em confiança em nós, em prol, Papai, de vidas, para que vidas venham ser alcançadas, vidas venham ser restauradas, vidas venham ser transformadas, e que tudo corra para a glória e louvor do seu nome. Deus também, ó Pai amado, mais uma vez te pedimos que da maneira que o Senhor nos trouxe, debaixo das tuas potente e poderosa mão, leva-nos de volta, Senhor, aos nossos lares, nos guardando, Pai amado, das ciladas, Pai, do passarinheiro, nos guardando, Pai amado, Pai querido, de toda a artimanha do inimigo. Guarda, Pai amado, a nossa saída, guarda a nossa entrada, nos dá, Senhor, no dia de amanhã, Senhor, próspero, Pai, na tua palavra. É as bênçãos, Pai, que nós te pedimos e cremos, Pai, em teu nome, para a glória e louvor do seu nome. Amém, amém? Levanta as tuas mãos juntamente com a minha, querida. Que a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja e com ela permaneça para todos sempre. Todos digamos